fazer a base das águas. Eu nasci na cidade de Cariré, uma cidade próxima a Sobral, que é a cidade onde resido atualmente, e eu sou filho de lavadeira. E como filho de lavadeira, segundo inclusive a minha própria mãe, eu quase nasci dentro das águas do açude. Sobral me proporcionou o primeiro contato com águas doces, né? Com o rio. Até então em Fortaleza só conhecia a praia. E aí ainda com 10 anos de idade vim morar em Sobral, numa rua onde o final da rua dava num rio, né? Então, o primeiro mergulho, né? A primeira vez que eu entrei dentro da água e vi que dava para abrir os olhos debaixo d'água, foi uma alegria muito grande, né? Que nem, não era o cloro da piscina, nem era o sal da praia. Então eu fui crescendo, levado pela minha mãe nas águas, no entorno, nadando, né? Aprendi a nadar muito cedo, a conviver com aquelas águas muito cedo. E a relação que eu tinha naquele momento com as águas do açude, ela era uma relação muito intuitiva e também muito relacionada com a brincadeira. Era uma relação muito diferente, só hoje eu tenho consciência disso, da relação que a minha mãe tinha com as águas, porque a relação dela era uma relação de trabalho, uma relação dura, uma relação árdua, né? Quando eu conheci o rio, eu passava boa parte do meu dia na beira do rio. Quando não era caçando no mato, era pescando, tomando banho. E aí, isso no final de semana, eu estudava pela manhã, à tarde, depois do almoço, eu ia para o rio. Então passei muito tempo nesse contato direto, de ir para o rio. Às vezes eu ia de manhã e voltava, quando estava escurecendo. Na verdade, a sereia é uma criatura que sempre muito me encantou, desde quando eu iniciei o desenho, né? Essa figura, que é uma figura que é híbrida, que está numa forma fluida, mas ela também está numa forma terrena. Então, esse espaço de transições entre a terra e o mar, ou o rio e a terra, é um espaço que me é muito interessante, porque eu acredito que as lendas elas têm sua energia extremamente forte dentro desses campos e esses espaços, que são a mata, o mar, o rio. Comecei a entender um pouco mais, ainda criança ali, o quanto a espiritualidade está presente, as divindades, os orixás estão presentes na forma da natureza, né? Da força da natureza. E lembrar, né, desse primeiro contato com o rio, parece que eu já estava ali, já vinha de lá. Isso fala muito de um processo que a gente passa para nascer, né? A gente passa 9 meses mergulhado em água. E esse sentimento também me ajudou muito a entender a importância, né, da água, não só com aquele clichê da água é vida, né? É um clichê, mas é uma realidade, né? Se trata de uma realidade, sim. Mas que esse sentimento, essa sensação de pertencimento me ajudou a ter uma compreensão, né, mais
aprofundada, para além do que alguém me diz, né? O que me disseram sobre o Oxum, sobre o rio, sobre as águas, eu assimilei com esse sentimento que eu já trazia, sentimento de conhecer, né? De não estar conhecendo algo novo, mas retornando para um ambiente onde eu já vim de lá. Então, com as águas, né? Então essas águas, elas têm me proporcionado aqui na vida adulta perceber uma relação, né, essa dupla relação que eu tinha com o açude, que a fase adulta, a vida adulta nos traz, que é essa consciência de perceber com mais clareza, né, aquelas águas. Então eu vejo hoje assim, a dureza do trabalho da minha mãe, repito, né, e vejo hoje também com muita clareza o olhar que eu tinha, né, sobre aquelas águas e sobre o seu entorno. As cores, o movimento, a beleza da luz, né, batendo sobre as águas, sobre aquelas pessoas que estavam ali trabalhando. Então hoje essa relação com as águas, essa lembrança, essa memória afetiva, né, que eu trago, ela faz parte da minha vida, porque eu transformei isso em pesquisa. Eu começo a pesquisar a lavadeira, na pintura especialmente, a partir do começo dos anos 2000, quando eu decidi ali, por uma questão de consciência, do que era habitar aquele espaço como uma trabalhadora, né, como uma pessoa que se apropriava do ato de lavar roupa naquelas águas para sobreviver, uma dureza, né, um peso que eu considerei importante deixar registrado a partir desses anos 2000, porque foi aquilo que me alimentou, era aquilo que alimentava a minha família. Né? Para esse novo trabalho, eu decidi acrescentar o aspecto mais inocente, mais sereno da criatura, porque até então os trabalhos que venho construindo nesses 10 anos têm um lado mais grotesco da lenda, um lado mais carnívoro da lenda, que é justamente a energia da lenda que faz com que as pessoas a temam. E acho que pela primeira vez também venho trazer isso com mais serenidade, apesar de ainda assim permitir que existam na figura do ser a estranheza, porque venho trabalhando bastante com a estranheza, e essa estranheza na realidade, junto dessa forma que é humanoide, ela causa essa fascinação e ela causa esse encantamento. Então provocar esse encantamento através do que é novo, que é estranho, nesse ser, acho que é uma das coisas mais interessantes que se pode fazer sobre o trabalho. Em relação à confecção em si, eu decidi optar por essa massa, que é a primeira vez que eu estou trabalhando com ela nessa proporção, que é a massinha de modelar, para que então depois eu venha em cima dela construir um molde. E acredito que essa figura dessa seria mais tranquila, mais serena, diferente das outras que são criaturas mais grotescas e carnívoras. Ela é uma sereia que ela tem em si a energia mais tranquila, da água serena, da água que não é a água turbulenta. Então isso é mais um encantamento, e é mais um encantamento do que o lado forte da lenda de matança e de obscuridade que possa existir na lenda da sereia, na lenda dessa criatura misteriosa que atrai, que afoga. Então eu trago essa ideia, né, desse novo aspecto da criatura que atrai, mas é uma criatura que é serena e que ainda se encarrega em si o aspecto do diferente, o aspecto da estranheza, que não é humano, mas que tem traços no seu rosto que são traços de uma criança. Então essa sereia é uma sereia que em tese é a água serena, é aquela que acolhe, é aquela que mata a sede. Então essa figura, na verdade, parte dela surgiu na modelagem, porque minhas peças elas têm
essa questão de ir surgindo de acordo com a modelagem e sentindo essas formas com o dedo, com as mãos. E o que eu não consigo contemplar na modelagem em si, por ser uma questão fragmentada de confecção, faz um braço, retira, faz outro braço, retira. Eu vou contemplar isso no papel, e aí depois que essa forma inicial ela é pronta, eu passo para o papel as formas e detalhes e variações que acho que poderiam ficar interessantes, mas que perderia tempo se colocasse aqui nesse momento. Então vou fazendo essas variações depois de uma forma bidimensional no papel. Então a criação e a ideia da criatura, ela parte da ideia que é modelada, e que essa modelagem ela também é contemplada em uma forma de esboço bidimensional. E Oxum é bem isso também, né? É a mãe que cuida, é a mãe que gera a vida, mas também é a mãe forte, né? A mãe presente ali, que entender, né, que a água, sendo geradora de vida, fonte de vida, não só geradora, mas mantenedora da vida, e que dá para brincar na água, mas não é aconselhável brincar com a água, né? Dá para brincar na água, mas brincar com a água muitas vezes não é prudente, porque estamos ali num ambiente natural, como qualquer outro espaço da natureza precisa de respeito. Eu tenho sido alimentado, né, diariamente por essas memórias, por essas experiências, por esses olhares, para dar sentido à minha experiência como ser humano, para dar sentido à minha experiência como artista e para falar, né, desse ambiente das águas com gratidão. Eu acho que é um pouco isso. Já apareceu uma sereia, já apareceu um bicho assim encantado. Muito desconhecido, né, da água do açude. Eu tenho muito medo, eu sonho muito com isso, cara, desses bichos me pegando, eu tomando banho no açude, esses bichos me pegando.